No vídeo de hoje vamos analisar aqui essa digníssima aqui, que não tem nada de digna, né? Vou utilizá-la como exemplo para poder fazer mais aquela análise dos relacionamentos atuais, né? O vídeo chegou até a mim, então eu vou utilizá-la aqui no vídeo, mas sempre respeitando ela, cada um vive da forma que quiser. Porém, eu vou utilizá-la aqui como exemplo para a gente fazer uma análise dos relacionamentos atuais. Eu volto logo ao final do vídeo. De repente, meu relacionamento entrou em crise, né? Nosso relacionamento, a gente quase nem brigava e do nada começou, sabe, conter aquelas contendas, aqueles desentendimentos, desconfiança, e ficou muito chato. E aí eu brigava com ele, a gente ficava entregado por muitos dias sem se falar dentro da mesma casa. E aí ele saía pro trabalho, né, demorava a chegar em casa, não me dava mais satisfação da vida dele, eu também não dava satisfação da minha. E eu confesso que tudo isso foi por conta minha mesmo. A culpa disso tudo fui eu mesmo, né, que sempre deixava assim a desejar, né, pro meu marido em todas as necessidades que um homem tem, eu deixava a desejar, né, desde a comida, desde as roupas, as responsabilidades, os filhos para cuidar. Eu não tava nem aí pra nada, sabe? Eu não tinha o amadurecimento suficiente de entender que eu, né, tinha que estar ali fazendo as minhas obrigações, até porque ele trabalhava e eu não trabalhava, eu ficava em casa, mas eu não fazia nada disso, e nem era mulher pra ele, nada dessas coisas, né? E aí meu relacionamento entrou em crise e eu ainda achei que a culpa era dele. E aí quando entrou em crise, eu, como era muito orgulhosa, né, falei, se ele não quer falar, eu é que não vou falar também. E aí não falei com ele, e aí comecei a dar brechas, né, pra destruição entrar dentro do meu lar. Aham, sei. Foi aí onde eu conheci um vizinho, né, que morava do lado. Esse vizinho era casado também. E a gente começou a ter aqueles olhares, sabe? E aí não demorou muito, a gente começou a conversar pelo WhatsApp. A gente paquerou 2 vezes e uma única vez a gente teve relações mesmo. E só foi necessária essa única vez pra mim poder engravidar dele. Eu nem engravidar, eu achei que eu nem podia engravidar, porque meu marido eu tava com 5 anos já, né? E eu só tinha um filho, e não evitava de nada, eu nunca tinha engravidado e eu confiei. E acabei que eu engravidei desse vizinho. Eu fiquei sem chão, sabe? Eu não sabia como era que eu ia resolver aquilo, porque meu marido ia ter certeza que aquela criança não era dele, até porque a gente não tinha mais nada, né? Nada mesmo de um casal. Então eu fui falar, né, pra esse tal vizinho que a gente teve esse relacionamento e que eu acabei engravidando, que o filho era dele. Lógico que ele não acreditou, pulou lá longe, né, e não demorou muito. O meu marido descobriu que eu tava grávida e aí a gente teve uma discussão feia, chegamos a nos separar. A mulher desse vizinho descobriu, eles brigaram também, mas eles não se separaram. Ele foi embora, vendeu até a casa e foi embora e sumiu. Só que eu consegui contato com ele, insisti para que ele registrasse, né, o neném, que era dele também. Ele falou que só registrava mediante a DNA, né, e não queria contato algum, simplesmente iria pagar a pensão e pronto, mas que não era para me aproximar meu filho, né, dele, porque ele tinha a família dele. Gente, foi muito difícil para mim, sabe? E eu sei que em meio a isso tudo, aconteceu que eu consegui, né, voltar pro meu ex-marido. A gente voltou, a gente fez até um curso lá de casamento, sabe, de restauração de casamento. Foi aí nesse curso que a gente descobriu que o nosso amor só tinha esfriado, mas que a gente se gostava muito. Então a gente resolveu nos dar uma oportunidade, né, e a gente voltou. Só que a gente voltou com uma condição. O meu ex-marido falou que eu não procurasse esse cara de maneira alguma e que ele iria criar meu filho como se fosse filho dele mesmo. E ele não gostava que eu mencionava que ele não era o pai biológico. Ai, ai. E aconteceu que eu não fiz o DNA da criança, mas eu tenho certeza que o pai dele é esse tal vizinho. E o que fica de exemplo é que às vezes a gente tá ali numa crise, né, numa coisa facinho de resolver e acha assim que, já que a pessoa quer desse jeito, então ela vai ver o que é bom pra tosse, quando na verdade quem se ferra na história é sempre a pessoa que quer ferrar a outra, que foi no meu caso, né? Eu me envolvi com um cara, mesmo ele sendo casado, eu também acabei engravidando dele. Ele não abriu mão da família dele pra ficar comigo, muito pelo contrário, foi pra mais longe ainda, eu quase perdi meu marido,
né? Quase que eu ficava assim completamente destruída, né? Sem marido, sem um apoio de ninguém, iria criar meu filho sem o pai querer assumir. Enfim, hoje eu me encontro casada novamente, né, com meu esposo, e hoje tudo é diferente. E eu quis compartilhar essa história para que ficasse de lição, né? Às vezes você tá até aí tentando entrar em um relacionamento de alguém, né? Eu tá naquela lá, eu vou engravidar porque só assim eu vou conseguir essa pessoa de volta. E às vezes pode acontecer isso que aconteceu comigo. Por mais que a minha intenção não fosse essa, de segurar ninguém, só queria me vingar. Mas nessa vingança, quem pagou um preço maior fui eu. Que isso fique de exemplo para vocês. Como sempre, colocando culpa no casamento, colocando culpa porque esfriou, colocando culpa em terceiros e tal. Essa aqui ainda fez algo diferente. Ela disse que grande parte da culpa do relacionamento dela ter ficado da forma que ficou, partiu dela. Porém, ela fez algo muito errado. Ela conseguiu entender que a culpa de estar do jeito que estava era dela, mas só depois de ter feito o ato, né? O que levou ela a fazer o ato que ela explica aqui no vídeo é que ela queria se vingar. Mas eu te pergunto, minha querida, se vingar de quem? Sendo que você mesma entendeu que você era culpada da situação que vocês estavam vivendo, agora você quer trair o marido para se vingar. Mas é se vingar de você mesma? Isso eu não consegui entender, sinceramente. Deu um bug aqui na minha cabeça. A vida é sua, né? Faça o que você quiser. Agora, levando em consideração que você foi lá, traiu o seu marido e ainda conseguiu a proeza de engravidar do seu vizinho, aí fica difícil, né, minha querida? Porque aí você mistura a sua família, você cria esse ato de infidelidade e o pior, nem para poder usar um preservativo, ainda conseguiu ter um filho com ele. Eu fico imaginando o barraco que isso deve ter gerado, né? A esposa do cara, o marido dela, e aí os dois descobriram que foram traídos. Meu Deus do céu, como pode essas mulheres de hoje não ter pingo de vergonha na cara? É incrível, cara. Sai querendo jambrar a qualquer custo. Por que você não conversou com seu marido para tentar resolver a situação? Agora não. A solução dela foi apelar para vingança. Acabou que quem ficou no prejuízo foi você, né? E ainda consegue dar a sorte de ter um Miqueinha do lado. Perdoou a traição. Ele acha ruim quando ela fala que ele não é o pai biológico. Como pode um homem se sujeitar a essa situação? Daqui pra frente é só pra trás. Ser traído pelo seu próprio vizinho e você assumir o filho e ainda achar ruim quando alguém diz que aquele filho não é seu biologicamente. Por isso que eu falo pra você, soldado, que a Red, ela tem que chegar a mais pessoas. Não tem como os homens ainda serem guiados pela libido, pela emoção. Precisa dar espaço para a racionalidade. Como pode o cara não entender que da mesma forma que ela fez isso uma vez, ela vai fazer duas, vai fazer três? Isso é um atestado que ele está assinando com ela de que ele aceita esse tipo de situação. Depois tentou zerar a quilometragem, né? Porque é sempre assim. Vai para a igreja, dá aquela orada, tenta, né, diminuir ali os seus pecados, e aí o Bentinho faz aquela terapia de casal e tá aí cuidando de um filho que não é dele. Eu gostaria aqui, com todo o respeito possível, que vocês deixassem as suas opiniões aqui no comentário. O que você faria nessa situação? Corra para as colinas, meu querido, suma, porque trair uma vez, vai trair de novo. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para assim você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo diário aqui da comunidade. Tamo junto, até o próximo vídeo. Abraço!